Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. A Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação é um evento 100% online e 100% gratuito que vai ocorrer nos dias 3 ao dia 9 de fevereiro. E é um evento, como eu falei, 100% online, 100% gratuito, e nós iremos abordar assuntos referentes à consultoria de alimentos. Nesse evento você vai conhecer o passo a passo, você vai conhecer todas as estratégias, todo o caminho para você se tornar um consultor de alimentos com conhecimento técnico, com segurança, e aí vai acelerar, você vai conseguir ter toda essa bagagem, todo esse assunto, né, esse conhecimento necessário para você se tornar um consultor. Tudo que eu gostaria de ter aprendido, tudo que eu gostaria que as pessoas tivessem me dito quando eu estava há 17 anos atrás me formando em nutrição, eu irei abordar para vocês. Eu irei falar para vocês sobre esses assuntos da consultoria de alimentos. Então, faça o seguinte, aproveita, clica no linkzinho na minha bio do meu Instagram ou escreve nos comentários eu quero, que eu faço questão de mandar para vocês o linkzinho de inscrição da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Não perde essa oportunidade de você ouvir mais, de aumentar toda a sua bagagem de conhecimento sobre a consultoria de alimentos. Fechado? E o que nós iremos falar nessa live de hoje? Nessa live de hoje nós iremos falar sobre como você pode vencer seus medos e iniciar na consultoria de alimentos. Então a gente sabe que a consultoria de alimentos é um mundo e que é muito pouco falado nas nossas faculdades, né? As nossas faculdades, as nossas universidades, eles não abordam a consultoria de alimentos. Então, nesse momento que nós estamos aqui juntos, nós iremos falar sobre a consultoria de alimentos, né? Essa atividade tão promissora, essa atividade que realmente é um diferencial na vida da consultora de alimentos, tanto no que diz respeito a ganhos, como que diz respeito a você ter liberdade financeira, a você ter liberdade geográfica, a você ter uma série de benefícios que muito provavelmente nós não teríamos na CLT. Contudo, as pessoas têm, nós profissionais de nutrição, nós temos muito medo de iniciar na consultoria de alimentos. E eu quero contar uma historinha para vocês de como eu iniciei na consultoria de alimentos, que eu acho que é uma história muito parecida com a sua. Quando eu me formei em nutrição, eu logo fui buscar a minha carteira assinada, não é verdade? Eu fui atrás de um emprego para mim na área de nutrição. E eu sempre me identifiquei com a alimentação coletiva. Nunca foi uma realidade minha entrar na área clínica, mesmo tendo feito um estágio de clínica maravilhoso. Então eu queria um trabalho CLT, a gente precisa trabalhar, não é verdade? É para isso que a gente se forma. O primeiro emprego que eu consegui lá no Porto do Pecém. Então, quando eu consegui um emprego no Porto do Pecém, e o Pecém é na área metropolitana aqui de Fortaleza, é muito longe. Eu moro na área sul de Fortaleza e para ir para o Pecém você tem que ir para a área norte e depois da área norte você ainda tem que sair de Fortaleza para você ir lá para o Porto do Pecém. É muito longe. E como eu estava na primeira rota do Porto do Pecém, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. E nesse trabalho eu não ganhava muito bem. Eu acordava 4 horas da manhã, passava 2 horas dentro da van para chegar no Porto do Pecém e depois voltava de ônibus. O ônibus ainda me deixava no centro da cidade e eu ainda tinha que pegar mais 2 ônibus para chegar em casa. Era um trabalho que realmente não me pagava muito bem. E aí
eu ficava pensando como é que eu podia mudar a minha vida, porque eu estava ganhando mal, eu não estava sendo bem paga e às vezes o trabalho ainda atrasava meu salário. Eu pegava ônibus 2 horas de manhã para ir, 2 horas para voltar, acordava 4 da manhã, chegava super tarde em casa. Como é que eu podia melhorar? E aí houve uma oportunidade de fazer consultoria de manual de boas práticas e POPs. Eu fiz a consultoria, essa elaboração me pagou super bem, me pagou algo como a metade do meu salário de CLT. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sabia que dava para fazer consultoria pessoa física. Como é que pode? E eu estou falando, gente, isso em 2008. E eu não te imaginava. A gente na faculdade, a gente não ouve isso. A gente pensa que na faculdade só quem pode fazer consultoria são empresas, são CNPJs. E na minha época, então, a gente imaginava que quem podia fazer consultoria eram grandes empresas, como, por exemplo, o Senac, Sebrae. E tinham duas grandes, imensas empresas de consultoria que eram até de professoras da UES. E aí eu me lembro, eu tinha feito um estágio anteriormente no Senac, tinha aprendido sobre construção de manual de boas práticas e POPs, em loco mesmo, estagiando no programa de alimento seguro, e falei, nossa, eu sei fazer manual de boas práticas. Eu aprendi a fazer manual de boas práticas nesse meu estágio. Eu sei como fazer consultoria porque eu visitava os locais de estágio do Senac. Então dá para eu fazer consultoria. E eu fui muito bem paga. E aí aquele medo de fazer consultoria, de elaborar manual de boas práticas, eu, pessoa física, nutricionista, recém-formada, você vai ver que esse medo começa a ir embora. Dá para fazer consultoria. Mas para você começar na consultoria, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que largar, você vai com medo. E aí você vai ver que aquele medo se torna bobo, porque, claro, nós temos erros e acertos e hoje nós temos pessoas mais capacitadas para estar te orientando, obviamente. Na minha época eu tinha só as professoras, e as professoras eram as donas da consultoria, praticamente, aqui do Ceará. Então, eu fui criando esse método, né, a partir desses meus erros, desses meus acertos, e deu tudo certo. E aí eu criei esse método de consultoria, que eu vou estar explicando até para vocês na semana da consultoria em serviço de alimentação. Então, a gente vai com medo, mas a gente dá o primeiro passo. Então, não adianta você ficar conversando comigo, e eu recebi alguns relatos de ex-estagiários, ex-alunos, hoje colegas de nutrição, em que eles falam, e saiu da boca deles, as seguintes coisas sobre hoje estarem formados em nutrição. Eles falam assim para mim, Irene, hoje sobre a nutrição eu estou frustrado, hoje sobre a nutrição eu estou impotente, eu estou desanimado com a profissão, tô querendo desistir da nutrição. Então, se você ficar nessa vibe, nesse pensamento negativo, nessa situação estática de não fazer nada em relação à sua situação, realmente você vai continuar se sentindo frustrado, impotente, desanimado com a profissão, péssimo e com autoestima baixa. Você vai continuar desse jeito, se você ficar parado de forma estática, sem realmente pensar como você pode dar esse seu primeiro passo, como você pode sair dessa estagnação. E aí, alguns conversaram comigo sobre o CLT. Eu fui fazer uma busca nos principais sites de oferta de emprego sobre a questão da CLT do nutricionista. E hoje um nutricionista que vai ganhar para trabalhar 44 horas e vai trabalhar dentro do One, por exemplo, CLT, Irene, eu quero um CLT, beleza. Você vai estar, como disse alguma colega, hoje colega de nutrição, ex-aluna, que está em um One, né, ela está no One que transporta alimentos aqui pela zona do Edson Queiroz, aqui pelo Edson Queiroz. Ela falou o seguinte, eu estou sobrecarregada psicologicamente em relação
E ainda falou que está exausta, trabalhando na UAN. Hoje nessa UAN ela ganha aproximadamente R$ 3.000 bruto, líquido muito menos, porque tem os descontos e trabalha 44 horas semanais. Quais são as atribuições do nutricionista UAN que ganha R$ 3.000 brutos, 44 horas semanais? Ela tem a obrigação de planejar e organizar o serviço de alimentação, elaborar cardápio, coordenar e realizar compras, elaborar fichas técnicas de preparo, supervisionar pré-preparo, preparo, a questão do transporte, elaborar e implantar as boas práticas, lembrando que para a gente, quando consultora, elaborar manual de boas práticas é um serviço e é pago por ele, e implantar as boas práticas é outro serviço muito bem pago, tanto um quanto o outro. E aqui, como CLT, essa pessoa assessora, né? Porque ela planeja, organiza e avalia, e ela ganha R$ 3.000 por mês bruto. E ela ainda tem que elaborar e implantar manual de boas práticas e os POPs. Ela tem que promover programas educacionais. Ela ainda trabalha, nesse caso, com saúde coletiva, né? Que é outra grande área da nutrição. Aí um misto de alimentação coletiva com saúde coletiva. Monitorar e selecionar fornecedores. Controlar indicadores de desperdício, então vai ter indicadores como sobra suja, sobra limpa, resto ingestão, né? Que isso aí já dá um trabalho de gestão de serviço de alimentação, outro serviço de consultoria de alimentos muito bem pago. E ainda vai fazer a promoção de campanhas contra o desperdício, outra atividade de nutrição, que tem aí um misto também um pouco de saúde, mas que essa nutricionista que estava falando comigo, que está sobrecarregada psicologicamente e exausta, está ganhando R$ 3.000, 44 horas semanais, 44 horas semanais dentro desse serviço de alimentação. Se isso não motiva a gente como nutricionista para buscar melhoria de qualidade de vida, para buscar melhorias na qualidade, na questão de ganhos, eu não sei qual outra argumentação eu posso trazer para vocês. Eu posso trazer para vocês uma argumentação que eu trabalhava 40 horas semanais dentro de um hotel 5 estrelas e que eu era responsável por isso e um pouco mais. E aí realmente eu fiquei sobrecarregada. E aí a gente se questiona, vale a pena? Irene, vale a pena porque é CLT. Concordo, legal. Mas você pode ser CLT e pode ser consultora. Não tem nenhum problema. Você pode continuar sendo CLT e pode fazer consultorias nas suas horas vagas. Eu sempre fiz isso. Sempre. E aí você dobra o seu faturamento. Você pode continuar na sua área de clínica e pode ser consultor. Você dobra o seu faturamento. Você não tem que escolher uma coisa ou outra. Mas se você continuar na nutrição, nessas áreas que realmente não te dão ganho, te dão sobrecarga mental, psicológica, até a questão física, você realmente vai estar, como conversaram alguns alunos comigo, vai estar se sentindo frustrado, impotente, desanimado, péssimo e com autoestima baixa. Você quer continuar nessa situação? Então, agora é o momento de mudar. Agora é o momento de realmente virar a chave e pensar como eu posso melhorar. Como eu posso melhorar, gente, por mim, como eu posso melhorar para minha família, para os meus filhos. Porque tem um momento que você está tão sobrecarregada, tem um momento que você está tão exausta, tão cansada, porque o nosso trabalho em UAN, eu sei disso, são 17 anos de UAN. Nosso trabalho de UAN não é só estar lá dentro coordenando a equipe, não. Eu já coordenei 300 homens, pessoas. A gente leva esse trabalho para casa. O trabalho não para. Eu já fiquei num trabalho que tinha 14 grupos de WhatsApp. Você fica exausta, você está exausta. E a única palavra que eu conseguia soltar da minha boca era: eu estou exausta. Eu estou exausta. Porque a gente leva trabalho, é funcionário que falta, é produto que não chega, é fornecedor que atrasa, é alimento que queima,
desvio, falta quando você vai colocar o alimento para você ser exposto, né, para consumo, acaba a proteína e é tudo para as nossas costas. A nossa responsabilidade dentro do AWAN é imensa, é sobrecarga. E aí vem a questão dessa sobrecarga junto com a questão de ganhar pouco. Eu estou sobrecarregada e estou ganhando pouco. Como eu faço para dobrar? E aí é essa virada de chave que eu estou falando para vocês. Vamos vencer o medo. Vamos vencer o medo, que só assim a gente realmente consegue prosperar. Agora, se ficar trazendo para mim toda essa frustração, gente, vocês não saem desse comum. Vocês não saem disso. Existe uma área que dá para você dobrar, triplicar o seu faturamento. Acreditem em mim. Eu comecei isso com medo há 17 anos atrás e deu certo. Por isso que eu criei esse meu método de ensino. E que vocês vão aprender na semana da consultoria em serviço de alimentação. E eu peço para vocês se inscreverem. Nesse linkzinho que tem na minha bio, escreve eu quero, que eu mando para vocês o link de inscrição da semana da consultoria em serviço de alimentação. Para vocês verem que dá para vocês perderem esse medo. Que às vezes é um medo muito bobo. É um medo muito bobo, por quê? Porque vocês pensam que, Irene, eu não vou iniciar na consultoria porque eu não tinha conhecimento técnico. Gente, eu entendo que a gente da área de alimentação, da área de saúde, a gente preza muito para a questão de conhecimento técnico. Conhecimento técnico é um detalhe. Cursos de pequena duração, focados nas nossas áreas, né, nas várias áreas que você pode prestar consultoria, vai ajudar você a fazer uma consultoria com conhecimento técnico e uma consultoria completamente adequada. Então, perca o medo da questão do conhecimento técnico. Dá para você buscar conhecimento. Conhecimento você adquire, né? Basta dar esse primeiro passo. Esse medo de errar, né? Eu tô trazendo para vocês umas questões que me passaram. Eu tô listando para vocês alguns medos que vocês me passaram, tá certo? Tudo isso eu ouvi da boca de cada um de vocês, tá certo? Falta de conhecimento técnico porque não viu na faculdade. Entendo. Quando a gente se forma na faculdade, nós somos generalistas. Tranquilo. Aprendemos saúde coletiva, aprendemos clínica e aprendemos UAN. Somos generalistas. Pessoal, mas cursos de pequena duração vai lhe ajudar a ter conhecimento técnico. Meus cursos de fichas técnicas, meus cursos de elaboração de manual de boas práticas, meus cursos de marketing, meus cursos de implantação de boas práticas, gestão, eles estão aí porque a partir dos meus erros e acertos, das minhas pesquisas, eu fui fazendo um compilado desses meus métodos que eu criei para vocês não errarem, para vocês conseguirem ser consultoras com tudo que eu queria ter ouvido lá quando eu comecei. Então, não tenham medo de iniciar a consultoria por conhecimento técnico. Iniciem na consultoria que vai dar tudo certo, né? Outro medo é o medo de não atender às expectativas. E eu vou contar que a questão da expectativa não diz respeito a você, pessoal. Diz respeito ao outro. Às vezes a gente faz o nosso melhor, nós damos o nosso melhor, mas infelizmente aquele cliente não gostou, ou não, a expectativa dele não foi atingida e tá tudo bem. Se você conseguiu dar todos os entregáveis que estavam em acordo no contrato, e se você prestou tudo o que deveria ter prestado de serviço que estava em contrato, ótimo. Eu sei que a gente sempre fala, isso é muito bom para nós que somos prestadores de serviço, para a gente encantar esse cliente, para a gente tentar suprir, ultrapassar essas expectativas, mas realmente existem clientes chatos
E existem clientes até pirangueiros que vocês não, por mais que vocês façam, nada fica bom. Então eu vou lhe dizer, esses clientes, que são muito poucos, graças a Deus, esse cliente realmente você não vai atingir as expectativas. Mas se você tem um contrato bem feito, se você acordou adequadamente os serviços que você vai entregar, não tem problema. Às vezes, essas expectativas altas diz mais respeito a você do que ao cliente, tá certo? Você quer realmente dar o seu melhor e você vai. E cada vez que você vai fazendo consultoria, cada vez que você vai treinando todos esses serviços e todas essas atividades de consultora, você vai aprendendo. A maturidade vai acontecendo realmente com as experiências, né? Mas entendam, errar faz parte, sempre vai fazer parte. E que bom que nós temos professores, nós temos profissionais que podem ajudar vocês tirando as dúvidas. Eu sempre estou aqui conversando com os meus ex-alunos, hoje meus colegas de nutrição, para tirar todas as dúvidas que vocês têm ao longo dessa caminhada com vocês. E errar é uma forma de crescer, de aprender, né? Então, às vezes, essa expectativa não é muito do cliente. Às vezes, a expectativa está dentro de você para você ser sempre melhor. Isso é muito bom. Mas, às vezes, expectativa muito alta pode te paralisar ou te frustrar mais do que te fazer crescer. Então, vamos repensar para saber se essa expectativa era mais sobre você do que sobre o cliente, tá certo? Irene, eu não vou começar, eu tenho medo, porque esse mercado é super competitivo. Olha, o que tem de consultor aí é mesmo. Mas, gente, eu já fiz uma live que eu já prestei consultoria para mais de 65 tipos de serviço de alimentação e de locais que vendem alimentos. Se eu juntar no Brasil todos esses tipos de serviço que eu já fiz consultoria, olha, dá muito mais de 2 milhões de serviços de alimentação com o CNPJ aberto hoje aqui no Brasil. Será que tem tanta nutricionista da área de alimentação coletiva para fazer consultoria em 2 milhões de serviços de alimentação? Todos eles precisam da sua consultoria. Todos eles. Manual de boas práticas, IPOPs e implantação das boas práticas é obrigatório por lei. E todos eles precisam, porque eles vendem, manipulam, comercializam alimentos. Então, eu sei que o mercado é competitivo e você vai ficar frustrado se você pensar só em restaurante comercial e self-service. O restaurante institucional, você vai ficar frustrado. Mas lembre-se que eu já fiz live falando desse leque, dessa quantidade de serviços de alimentação que você pode fazer consultoria. Muito mais de 2 milhões. Se tu distribuir as nutricionistas de Wuhan, que são 1/3 do nosso CRN, do nosso CFN, gente, é serviço de alimentação para, assim, muito serviço de alimentação para pouca nutricionista. Isso é um fato. Então, não fica pensando dessa forma, é competitivo, tem pouco serviço de alimentação. Isso frustra. Você vai ficar frustrado e não é dessa forma. Não é só restaurante comercial, não é só self-service, ou não é só restaurante institucional. Eu já fiz consultoria para mais de 65 tipos. Então, veja aí o leque de serviço de alimentação que você pode prestar consultoria. E olha, você pode prestar para muito mais tipos de consultoria, muito mais do que só, por exemplo, boas práticas. Boas práticas, por exemplo, é obrigatório. Você pode fazer consultoria de gestão, fichas técnicas, engenharia de cardápio. Todos precisam. Tá vendo? Já estou querendo tirar esse medo da sua cabeça. Por sinal, eu quero saber se vocês já estão inscritos na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Se a live tá boa, a Semana da Consultoria, tá melhor. A Semana da Consultoria vai acontecer, a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, linkzinho na minha bio, vai acontecer nos dias 3 a 9 de fevereiro, 100% online e gratuito. Para se inscrever,
linkzinho na minha bio, vocês vão aprender isso e muito mais para vocês se tornarem consultores seguros, com conhecimento técnico, tudo que eu queria ouvir há 17 anos atrás para iniciar na consultoria. Vocês vão aprender tudo sobre esse meu método de fazer consultoria, a parte dos meus erros, dos meus acertos, tudo que eu vivi ao longo desses 17 anos para acelerar a sua formação, para você se tornar um consultor em serviço de alimentação. Vai lá no linkzinho da minha bio, se inscreve e não perde tempo, porque a gente está falando aqui de perder medo. E o perder medo é, primeira coisa, se inscrever na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. E a segunda coisa é você repensar sobre tudo que eu falei para vocês sobre essa questão de medo. Não tenho, eu sei que às vezes a gente é recém-formado e a gente fala, mas será que dá para eu fazer consultoria? Eu mal aprendi coisa na faculdade. E daí, gente, eu entendo, vocês se formaram generalistas. A gente começa a afunilar, quando a gente se forma, buscando os assuntos que a gente tem maior afinidade. No meu caso, foi a alimentação coletiva. Eu já trabalhei com clínica? Já trabalhei muito com Interal. Por sinal, eu fui uma excelente aluna clínica. Gostava muito de trabalhar com Interal. Mas eu sempre gostei de trabalhar com alimentação coletiva. Eu sempre gostei de estar dentro de restaurante, sempre gostei de estar no meio do calor, no meio da muvuca de um restaurante. Restaurante vendendo muito é a melhor coisa do mundo. Isso é o que eu me identifico. E daí, se você, por exemplo, como eu já trabalhei em clínica e sempre fui consultora, dá para você trabalhar sendo da área clínica, no seu consultório, trabalhando de manhã, por exemplo, fazendo consultoria tarde e noite. Olha aí, você dobrou seu faturamento. Você não precisou escolher. Eu trabalhava com nutrição interal. Na época não tinha esse ciclo fechado, era tudo no cálculo, tudo na mão. E era consultor em serviço de alimentação. Sempre deu certo, dobrar o faturamento. A depender do serviço, você triplica. Então, dá para você fazer consultoria. Dá para você fazer consultoria recém-formada. Eu sei que vocês aprenderam algum assunto, mas com cursos você consegue ter conhecimento técnico. E esses cursos vão explicar para você quais são os conhecimentos técnicos que você precisa, né? Tanto na área de boas práticas, quanto na área de gestão, quanto na área de fichas técnicas, quanto na área de engenharia de cardápio. Todos esses serviços você consegue fazer na consultoria de alimentos. Todos eles. E daí, com esse serviço, entenda, nessa junção você consegue triplicar o seu faturamento. Quando eu falo triplicar, dobrar, é porque eu estou me baseando nessa pesquisa que eu fiz, que o nutricionista de Wuhan ganha em média R$3.000, 44 horas semanais. Isso quando tem aí pelo menos uns 3 anos de experiência. Tá certo? O recém-formado, a média é 2.000. 3.044 horas semanais, líquido vai dar um pouco menos, não é verdade? Só esse valor você consegue fazendo fichas técnicas de preparo de um cardápio simples. Sim, você consegue. Cardápio simples e entregando em 1 semana no máximo, tá certo? E aí eu tenho certeza que essa observação motivacional que eu tô dando para vocês já te dá vontade de perder esse medo e iniciar na consultoria de alimentos, né? Porque é sim uma área promissora da nutrição. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: dá para você também ser consultor? Foi uma pergunta que me veio há 2 dias atrás. Dá para você ser consultor mesmo você sendo RT de um local? Uma aluna minha estava sendo RT, responsável técnica, e queria saber se ela pode ser consultora de alimentos. Ela estava num restaurante institucional, aqui no Edson Queiroz. Pode.
não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Quando você tá sendo RT desse restaurante institucional, trabalhando 44 horas semanais, você vai ser assessora. Então, você vai planejar, organizar e avaliar um serviço de alimentação, tá certo? Você tá lá no conselho de nutrição linkada com esse serviço de alimentação que você é RT, que você é consultora. Meu amor, você saiu do seu serviço de alimentação, que você é RT, você pode fazer consultoria enquanto serviços de alimentação você puder, né? Você quiser e puder. Mãe, você saiu de tarde, noite, só o que eu fazia de consultoria era à noite. Os restaurantes ficam muito abertos à noite, né? Você pode fazer consultoria. Você vai dobrar, triplicar o seu faturamento. A Eri tá falando aqui pra mim. Me formei em 21 e não atuo, tenho medo, mas com suas explicações isso me deixa muito animada. Eri, fico feliz, viu? É porque eu tô sentindo esse medo de vocês, por isso que eu tive que trazer essas lives pra vocês, porque olha que área mais promissora da nutrição, pouco falado na faculdade. E sinto que vocês estão muito frustradas, muito amedrontadas. E até mesmo eu ouvi frases muito pesadas, sabe? Tipo assim, será que o curso de nutrição era o curso que eu deveria ter me formado? Às vezes me dá vontade, porque eu me sinto perdida. Então vamos entrar no caminho, certo? Vamos voltar pro prumo. Vamos voltar para o prumo aí da vida de vocês e vamos falar sobre um serviço, sobre uma área da nutrição que é pouco falada e que vai melhorar essa questão das suas, que foi uma frase que me falaram, perspectivas. Vamos melhorar a sua perspectiva com a nutrição, certo? Porque pelo visto o CLT não está pagando tão bem. E segundo outra aluna que me falou, tô pegando tudo da boca de vocês, viu? Segundo outra aluna me falou, Irene, se chamam a gente para fazer entrevista, porque a gente manda currículo, nem entrevista a gente chama. E olha que o salário é baixo. Então, vamos mudar a perspectiva que vocês têm da nutrição. Vocês escolheram sim. Vocês escolheram uma área promissora da saúde, nutrição. Vocês escolheram sim. Infelizmente, vocês não estão... Eu preciso tirar essa nuvem do rosto de vocês para vocês verem essa área promissora da nutrição. Eu preciso mostrar para vocês, porque não falam na faculdade, não sei por que isso, né? Às vezes não falam de empreendedorismo nem nada, mas essa área da nutrição realmente tem faturamentos excelentes. E você consegue ser valorizada, você consegue ser aquela pessoa que vai ser um diferencial dentro de um serviço de alimentação. Porque às vezes quando a gente está no One, essa One que a gente está 44 horas semanais, pra gente parece que a gente é um robô e fica fazendo as coisas e a gente só tá lá para apagar fogo de problema, né? Falta de alimento, alimento queimou, fornecedor não entregou, parece que a gente vive no automático. Parece que a gente vive no automático e vive sendo cobrada. E quando a gente está na clínica, a gente não tem paciente, a gente vive tentando fechar a agenda. Quando tem paciente, tem que levar a dieta para casa, tem que fazer os cálculos, às vezes buscar novas preparações. A gente se sente exausta e também desvalorizada. Então, eu quero mostrar para vocês que essa área da nutrição é promissora. E que você, como disse a Eri aqui, que recém-formada, 21, e que está querendo se recolocar nessa área, né, na área de nutrição, dá para isso acontecer com a consultoria de alimentos. Se você é da clínica, você não precisa escolher clínica ou você não precisa escolher consultoria. E se você é da área de One, que sempre amou o One como eu, dá para você viver disso e viver muito bem. Viver bem paga, valorizada, com horários para você ter mais tempo para você, ter mais tempo para a sua família
e parar de se sentir como essa minha aluna que está sobrecarregada psicologicamente. Ela falou que eu estou psicologicamente e mentalmente sobrecarregada e exausta. Não tenho tempo para o meu filho, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para o meu marido. Gostaria de saber que quem está empolgada com essa área, quem está empolgada para se tornar consultor em serviço de alimentação, e quem gostaria de iniciar na consultoria, vou repetir, estou sendo igual um disco arranhado, né? Na época de vocês disco. Se inscreve na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Vai ser um evento online, gratuito, que eu vou realmente dar o passo a passo para você se tornar um consultor de alimentos e mudar essa vida, mudar essa chave, né? Dar aquela virada de vida para vocês não terem tantas, como vocês me mostraram aqui, né, nessa entrevista que eu fiz com alguns alunos, não terem tantas frustrações, não se sentirem desanimados, não se sentirem péssimos, não se sentirem exaustos, com a autoestima baixa. Alguns falaram até angustiados. Olha que coisa triste, você estudou tanto, você se esforçou tanto, foram tantas provas, foram tantos estágios, TCC, para você ter esse sentimento em relação à sua área de formação. Então, contem sempre comigo para dúvidas, para o que vocês precisarem dessa área. Não deixem de se inscrever na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Vai acontecer agora dia 3 ao dia 9 de fevereiro. E não se esqueçam que amanhã nós temos outra live de aquecimento da Semana da Consultoria. Guardem já na agendinha de vocês. As lives acontecem todos os dias ao 12h30. E eu adorei a participação de vocês. Alguns rostos novos eu vi aqui nessa live. Eu fico muito feliz de estar falando sobre consultoria de alimentos. Então, amanhã nós nos vemos ao 12h30. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.